Fala, meu fisiologista, minha fisiologista, meus cientistas da prática, tudo bem? Adonis Carnevale falando e seja bem-vindo a mais um encontro do qual, para mim, pelo menos, é sempre uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, mas sempre em prol da nossa linda, maravilhosa fisiologia do exercício na prática. Porque você sabe, Lucão, pessoal aí que está me vendo, a fisiologia, ela tem uma beleza, uma imensidão gigantesca e uma importância para com o exercício físico que é imensurável. Todavia, se nós não pudermos colocá-la na prática, se nós não pudermos, não conseguirmos levá-la a um grau de entendimento prático, ela não servirá de nada. Portanto, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso querida Fisiologia na Prática, beleza? Hoje nós vamos tratando novamente das nossas aulas práticas aqui no ambiente de academia. Novamente um agradecimento à Procross aí. E hoje no nosso ambiente de academia nós vamos tratar de um assunto do qual eu tenho certeza absoluta que você conhece. Todavia lhe traz bastante dúvida, que é o porquê em alta intensidade, o porquê em altíssimas intensidades, preferencialmente o organismo opta por não utilizar gordura como substrato energético. Ah, eu sei isso, professor, eu sei o porquê que acontece isso. Nós vamos descobrir hoje nessa aula de maneira profunda, de maneira interna, de maneira fisiológica. Portanto, eu quero que você entre nessa aula de uma maneira aberta, que você abra espaço aí na sua cacholinha para que você possua um entendimento maior em relação a isso. É claro que fisiologicamente nós vamos expor o porquê, preferencialmente alta intensidade hoje, nós não oxidamos, metabolizamos gordura. Bacana? E nós vamos ver também que o substrato preferencial utilizado além da creatina fosfato é o glicogênio, beleza? Hoje, novamente, estamos aqui com o Lucas Bianco, que é o nosso modelo aqui, prático. E eu vou pedir para ele fazer uma coisinha antes de nós iniciarmos. O Lucas vai dar um tiro aqui, nós temos um tamanho aqui nós estamos aqui num box de crossfit. Olha para você ver, a mágica acontece em qualquer lugar, viu? Não é porque é crossfit, não existe isso aí. Levantamento terra, como eu gosto de falar, levantamento terra sem ar-condicionado é crossfit, levantamento terra com ar-condicionado é academia. Eu não entendo isso aí, é tudo a mesma merda. Levantamento terra é levantamento terra, velho. Não importa onde você está fazendo. Então, isso já serve de exemplo para aquelas pessoas que criticam, de repente, algumas modalidades, alguns tipos de treino, sem o amplo conhecimento. Ah, Donis, mas o crossfit machuca. O crossfit machuca, mas a musculação também machuca. A corrida machuca também. O futebol machuca, enfim. O que eu quero dizer? Não é a modalidade que machuca, é o professor. Portanto, saibamos quem está por trás da prescrição, saibamos quem está por trás do treinamento, para que aí sim possamos julgar, pré-julgar ou determinar se aquilo funciona ou não. Porque o que é importante nós sabermos? Crossfit, futebol, musculação, corrida, dança. Podemos ter resultado com essas modalidades? Sim. Do que vai depender isso, galera? Dos estresses que colocarmos. Isso vai ser muito bem explicado, você vai ficar muito palpável para você na prática, porque não existe o melhor treino, não existe o melhor exercício para aquilo, para aquilo outro, não existe o melhor exercício para ganhar massa muscular, não existe o melhor exercício para emagrecer, não existe. Existe uma determinada adaptação que você quer atingir e existe determinados estresses para gerar aquela adaptação, estresses consecutivos que vão te levar naquela adaptação estrutural, metabólica específica, para que você, por exemplo, seja uma adaptação de emagrecimento, seja uma adaptação de ganho de massa muscular, beleza? Então, para que nós iniciemos nossa aula com a proposta aí do vídeo, vou pedir para o Lucas pegar lá no início do box. Tem uma mensuração aqui aproximada de 50 metros. E vou pedir para ele dar um tiro máximo de 50 metros. Que aí, por exemplo, nesse tiro nós vamos ter um tempo que ele vai cumprir esse tiro. E nós também vamos ter a percepção em termos de que
quais são as vias, qual é o metabolismo predominante naquele momento para ressintetizar o ATP. Nós vamos falar também um pouquinho sobre creatina e aí sim nós vamos entrar na questão primordial, que é porque eu estou fazendo essa aula, que é o porquê que em alta intensidade, altíssima intensidade, preferencialmente o nosso organismo não metaboliza, não oxida gordura. Bacana? Antes de chegar nisso, é bacana que eu dei um exemplo, galera, e que eu já adiante para você, que ele vai estar dando um tiro de 50 metros, é um tiro curto. E é um tiro que trabalha na zona de treinamento, zona 5. Ou seja, é uma zona que está acima do VO2 máximo. O que eu quero dizer com isso, Adonis, fique calmo, pois você não teve ainda esse conceito de zona de treinamento. Nós vamos ter num próximo módulo que nós vamos falar de aptidão cardiorrespiratória. E aí nós vamos entrar em zonas de treinamento no momento que eu for especificar o que é uma variável da aptidão cardiorrespiratória, que é o VO2 máximo, e como prescrever esse VO2 máximo. Portanto, fique tranquilo. As zonas de treinamento são só maneiras que a literatura achou de prescrever o treinamento de uma maneira mais fidedigna, de uma maneira mais criteriosa e de uma maneira que nós possamos nos encontrar, nos direcionar no que tange a estresses para melhora da aptidão cardiorrespiratória. Bacana? Então, só para que você saiba, ele vai estar na zona 5 de treinamento. A zona 5 de treinamento é aquela zona que diz respeito à zona que está acima do limiar, do VO2 máximo. Então, tudo que está acima do VO2 máximo é zona 5 de treinamento. Bacana? Lucão, preparado? Preparadíssimo. Perfeito. Pode ir lá, por gentileza, até o final do box. É muito complexo eu virar a câmera, vai ser tão rápido que você não vai pegar o início do tiro. Portanto, você vai pegar só ele chegando, ele vai de um lado para o outro, ele vai bater a mão na parede, aí nós vamos finalizar o sprint dele, beleza? Vai caracterizar um treino, por exemplo, se eu estivesse falando de capacidades físicas com você, seria um treino para eu melhorar primeiro a velocidade máxima dele, porque ele vai atingir, após uma determinada metragem, a velocidade máxima. Isso também, se eu repetisse isso muito, nós entraríamos num método de treino que chama-se método da repetição, que é um método também utilizado aí na prescrição de treino, que utiliza-se ele por volta a zona 5 de treinamento dinâmico, que no caso você vai ver muito essa nomenclatura do qual eu gosto de chamar os treinamentos, porque eu não gosto de chamar de treinamento cardiovascular, até porque o coração bate numa corrida, mas o coração também bate numa musculação, graças a Deus, bacana? Ele não para de bater na musculação, portanto, treinamento cardiovascular é treinamento também na musculação ou em qualquer coisa que você tiver, qualquer treinamento resistido, qualquer implemento, porque o nosso coração não para de bater e eu consigo gerar adaptações concretas no coração, especificamente, em qualquer lugar. Posso estar subindo uma escada, posso estar trepando no muro, posso estar brincando de bola, posso estar brincando de tênis, de badminton, enfim, com qualquer coisa eu consigo gerar adaptações orgânico-fisiológicas no meu coração, beleza? Portanto, então, treinamento dinâmico. Isso quer dizer, quando eu falo de treinamento dinâmico, estou falando em relação a bike, esteira, transporte, corrida, enfim. Lucão, preparado? Pode dar o tiro, Lucão, o mais rápido possível. Boa! Bateu, excelente, perfeito. Excelente, galera. O Lucas, ele deu um tiro agora de aproximadamente 40, 50 metros. E aí nós tivemos mais ou menos um tempo de trabalho que foi entre 4 segundos, aproximadamente 5 segundos, mais ou menos, ele deu. Eu creio que, por exemplo, aqui tem mais ou menos 40 metros. Então a gente pode falar que ele teve um trabalho de aceleração e aí sim velocidade, entrando numa velocidade máxima dele, beleza? Poderíamos ter um pouquinho mais de espaço para que ele gerasse, por exemplo, 60, 70 metros, para que nós possamos encontrar a velocidade máxima dele. Todavia não é o caso, aqui é o que nós temos na prática, bacana? Lucas, apesar dele ter dado um tiro curto, qual foi a sensação do tiro? Leve, moderado, pesado, muito pesado? Muito pesado a sensação do tiro. Muito pesado, perfeito. Então possa ver que ele estava mesmo na zona 5. Como ele estava na zona 5 de treinamento, é uma zona acima do VO2 máximo, não é uma zona do qual ele consegue manter por muito tempo o trabalho. Ou seja, de quase todo o ATP, a maioria do ATP que está sendo produzido, ressintetizado, para propiciar a
continuidade da tarefa. Essa maioria do ATP, ela vem da via anaeróbia alática. Portanto, ele estava em altíssima intensidade. E se ele quisesse manter esse tipo de intensidade, esse nível de intensidade, por um pouquinho mais tempo, ele teria que diminuir a intensidade ou parar. Por isso que na zona 5, nós utilizamos geralmente o método da repetição, que são tiros com determinado tempo de descanso, e aí repete o tiro, descanso, repete o tiro, descanso, repete o tiro. Enfim, é por isso que tem o nome de método da repetição. Todavia, fique tranquilo que nós vamos passar por esse conceito em breve, bacana? O que eu quero também trazer aqui de conceito, que é interessante falar, que se por acaso eu estivesse dentro de um planejamento de treino, se eu estivesse no momento do planejamento onde eu iria trabalhar com o Lucas, séries de tiro para velocidade máxima ou tiros que perdurarão 15, 10, 8, 6 segundos, seria interessante, ou seja, interessantíssimo a utilização de uma suplementação de creatina. Aí sim é muito bem-vinda a suplementação de creatina, bacana? Mas por que, Adonis, é bem-vindo nesse momento a suplementação de creatina? Pelo simples fato de, como eu disse no módulo anterior, lá no início, quando nós falamos da via anaeróbia lática, a suplementação de creatina aumenta nosso estoque de creatina fosfato. Ah, professor, então dessa maneira eu vou conseguir manter o tiro por mais tempo? Não. Obviamente não, como eu disse. O que vai acontecer é que quando o Lucas, por exemplo, nesse tiro que ele deu aqui, ele atingisse a velocidade máxima dele, ele conseguiria manter essa velocidade máxima, ou seja, essa intensidade máxima da qual ele palpou durante o tiro dele, por um pouquinho mais tempo. Ou seja, perduraria 15 segundos, todavia ele manteria a maior intensidade, a intensidade pico dele que ele atingiu naquele, por exemplo, naquele sprint, naquela aceleração, naquele tiro, por um pouquinho mais tempo, o que faria diferença, por exemplo, não só para a performance dele, se nós queremos de repente obter performance através de alguma adaptação, mas também, por exemplo, se ele fosse um atleta, isso faria muita diferença, por exemplo, um dia que ele estivesse numa competição, ou em algum momento de treino, por exemplo, porque é muito importante. Portanto, Adonis, creatina é importante? Sim, todavia, nós precisamos saber quais são os efeitos dela dentro do organismo para que possamos mensurar qual o melhor momento para entrar com a creatina. Porque se você for utilizar creatina para que você, por exemplo, para alunos triviais de academias, de repente não seja um momento interessante para se utilizar essa creatina, beleza? Nesse contexto, galera, eu quero convidar você a utilizar o planejamento de treino. Utilize com consciência, utilize com muita sabedoria. E você deve estar ouvindo essa buzina agora. A buzina é porque nós estamos no carnaval. Isso mesmo, e aqui na academia a galera gosta de uma festa, entendeu? Então a buzina é para academia. Muitas vezes a academia não tem como chamar os alunos e eles usam como a buzina como maneira de chamar os alunos. Eu acho válido também. O exemplo em todo aspecto comercial é válido. Então na Procross não é diferente, a buzina é utilizada para isso. Mas voltando ao nosso assunto, a creatina ela é interessante ser utilizada no momento certo do treino. Por isso convido mais uma vez a ter propriedade para utilizar um planejamento de treino. Porque, por exemplo, quando eu, como treinador, ou você como treinador, treinadora, for entrar em momentos em que você vai utilizar sprints de 30, 40, 60 metros, repetições máximas que pervoltam entre 1, 2, 3, 4, 5 repetições máximas, aí sim é interessantíssimo o uso de suplementação de creatina. Adonis, por que você está batendo nessa tecla? Porque, novamente, a creatina não aumenta a nossa força muscular, todavia ela aumenta a nossa resistência de curta duração, ou em outras palavras, a resistência anaeróbia alática. Bacana? Portanto, galera, consciência no momento de dar dicas em relação à utilização de suplementação e também consciência na hora de falar para o seu aluno, na moral, creio que nesse momento não seja o momento ideal para que você utilize a creatina, mas confie em mim, economize esse dinheiro e utilize no momento correto, porque vai ser bom não só para você não vai estar jogando dinheiro fora, todavia vai ser bom também para a minha prescrição, para o meu planejamento de treino. Pessoal, como prometido, na nossa próxima aula vou dar o prisma para vocês, vou ampliar um pouquinho mais a capacidade cognitiva nossa e nós vamos entrar fisiologicamente no porquê que em altíssima intensidade, preferencialmente, nosso organismo não opta
por metabolizar ou oxidar gorduras. Bacana? O papo é reto aqui, sem corte, com buzina, sem buzina. A fisiologia aqui é sempre na prática, mané!